Olha só, Estados Unidos decidem hoje o tamanho da crise, ou sobre fascistas e colaboracionistas. Vamos entender aqui direitinho. The New Republic, American Fascism, a capa do New Republic de junho. Os Estados Unidos marcam nesta quarta o seu compromisso com uma crise. Pode ser de curta duração na hipótese do republicano Donald Trump perder a eleição. Pode ter um prazo indeterminado. Sabe-se lá com quais consequências se Trump vencer. Aqui à distância, não nos damos conta da barbárie deles de cada dia, promovida por Trump e seus sectários. Eles são muito mais perigosos do que o clown que comparece a um debate de TV para acusar haitianos de comer os gatinhos dos americanos, o que, de qualquer modo, gerou uma onda de perseguição a imigrantes legais na cidade de Springfield, Ohio. A realidade é bem mais bruta do que isso. Leiam para entender. Fala, Creuza querida. Ao longo do verão de 2020, vários deputados republicanos pregaram a violência, contra manifestantes do movimento Black Lives Matter. O deputado Matt Gaetz tweetou: agora que vemos claramente a Antifa como um grupo de terroristas, olha que absurdo. Será que podemos caçá-los como fazemos com aqueles do Oriente Médio? Olha isso que absurdo. Trumpistas, né, gente? Líderes republicanos acolheram Kyle Rittenhouse, rapaz de 17 anos que atravessou as divisas estaduais com um fuzil e matou 2 manifestantes em Kenosha, em Wisconsin. Trump recebeu Rittenhouse em seu quartel-general em Mar-a-Lago, enquanto Marjorie Taylor Greene apresentou um projeto de lei para lhe conceder a medalha de ouro do Congresso. Os republicanos também defenderam Mark e Patricia McCloskey, um casal de St. Louis que abriu fogo contra manifestantes desarmados do Black Lives Matter, escolhendo McCloskey como oradores especiais da convenção do Partido Republicano em 2020. Bom dia, Creuza, querida! A retórica violenta subiu de tom após o pleito de 2020. Autoridades eleitorais do Arizona, da Geórgia, de Michigan, da Pensilvânia, de Wisconsin e de outros estados decisivos foram ameaçadas de morte por apoiadores de Trump no rescaldo da eleição. Uma pesquisa de 2022 realizada por autoridades eleitorais mostrou que um em cada 6 havia recebido ameaças no trabalho e que 30% sabiam de alguém que tinha deixado o cargo por, ao menos parcialmente, medo. No Wisconsin, alguns sites do Partido Republicano nos condados avisaram os republicanos que se preparassem para a guerra. Deixa eu ver aqui uma coisa só rapidinho, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, para que todos fiquem muito bem informados. Agradecer a audiência de vocês, excelente no dia de hoje. Tá sendo muito bacana vocês acompanharem aqui as nossas lives e a gente poder trazer todos esses conteúdos super bacanas, viu, gente? Isso é uma coisa muito legal para a gente fazer aqui bem o nosso trabalho, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Meus lindinhos e minhas lindinhas, vamos lá pingando superchats, ajudando aqui. Faltam só R$10, gente. Vamos lá, turma. Vamos contribuir, vamos fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos fazer aí tudo do jeito correto, do jeito certo, senão a gente não vai para frente. Trata-se de um trecho de Como Salvar a Democracia, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. No caso, só para lembrar, os autores se referem à democracia americana propriamente. Trata-se de detalhes do cotidiano da fascistização em curso nos Estados Unidos que nos escapam. De 2020 até esta data, as coisas pioraram muito por lá. O MAGA, Make America Great Again, deixou de ser um slogan de campanha para se tornar um movimento de milicianos, frequentemente armados. Jair Bolsonaro nem se poderia esperar outra coisa, divulgou um vídeo no Brasil manifestando apoio a Trump, em que se vê um paladino da liberdade. Para o ex-presidente brasileiro, o homem que recebe um assassino em sua casa para exaltar as suas virtudes é um exemplo a ser seguido. Posso entender por que os fascistas daqui, no que são secundados por analistas liberais, que perderam o senso de ridículo e da vergonha, consideram que o Supremo é formado por um grupo de censores. Com efeito, no Brasil, a deputada republicana Georgia Marjorie Taylor Greene seria denunciada pela PGR. Da mesma sorte, os responsáveis por um partido que escolhessem 2 assassinos para discursar na convenção partidária cairiam na rede do Ministério Público Federal e todos se tornariam réus no Supremo. Mas a democracia não cura a si mesma. Alguns liberais sinceros, o que exclui os reacionários em pele de cordeiros, tendem a dar respostas aborrecidas e já vencidas pela realidade quando se trata de enfrentar
os que desafiam abertamente a democracia não porque queiram aprimorá-la, mas porque pretendem destruí-la. Todos gostamos da ideia, que chegou a ser virtuosa por largo tempo, de que os males da liberdade se corrigem com ainda mais liberdade. Não há de se evitar uma pergunta a essa altura: livres com que finalidade? Falando sobre a realidade americana, observem Levitsky e Ziblatt no livro citado. Por mais de 2 séculos, a competição tem sido vista como uma espécie de elixir mágico. Teóricos e praticantes costumam citar a fórmula do filósofo John Stuart Mill para derrotar ideologias antidemocráticas. Na famosa frase de Mill, é a colisão de opiniões adversas que possibilita o triunfo da verdade sobre a inverdade. Da mesma forma, o 10º dos artigos federalistas de James Madison sustentava que se uma facção consiste em menos do que uma maioria, a ajuda vem do princípio republicano que permite à maioria derrotar as suas sinistras opiniões pela votação regular. A democracia, portanto, deveria ser autocorretiva. Eleições competitivas criam um mecanismo de feedback que recompensa os partidos sensíveis aos eleitores e castiga os que carecem dessa sensibilidade. Com isso, os partidos perdedores se veem obrigados a moderar e ampliar o seu apelo para voltar a crescer no futuro. Não entrarei em minudências por aqui, mas os autores demonstram como o sistema americano leva à superrepresentação de territórios e grupos, permitindo a vitória dos que não obtiveram a maioria. Para registro, desde 92, os republicanos venceram no voto popular uma única vez, com George W. Bush em 2004. Ele próprio perdeu em 2000 no voto popular para Al Gore, mas levou a Casa Branca. Seguiram-se 2 mandatos de Barack Obama. Trump também foi derrotado nas urnas para Hillary Clinton em 2016, mas venceu no colégio eleitoral. E Biden o superou em 2020 nos 2 escrutínios. Falhou a máxima de Madison. Em vez da moderação, veio a radicalização. Disfunções daquele modelo que claramente ameaçam a ordem democrática, meus caros e minhas caras, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Vamos fazendo bem aqui o nosso trabalho, para a gente fazer bem o nosso trampo. Parece que o Guilherme Boulos deu uma entrevista para a Folha também. Daqui a pouco eu vou ver se eu mostro isso para vocês, que isso é bastante relevante, meus queridos e minhas queridas, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Vamos ver aí, daqui a pouquinho, só um pouquinho do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Vamos lá, meus caros. No sábado, o New York Times publicou um editorial afirmando por que não se deve votar em Trump. Você já conhece Donald Trump, ele não é apto a liderar. Observe-o. Ouça aqueles que o conhecem melhor. Ele tentou subverter uma eleição e continua sendo uma ameaça à democracia. Ele ajudou a derrubar o Roe contra Wade, com consequências terríveis. A corrupção e a ilegalidade do Sr. Trump vão além das eleições. É todo o seu ethos. Ele mente sem limites. Se for reeleito, o Partido Republicano não o conterá. O Sr. Trump usará o governo para perseguir oponentes, ele buscará uma política cruel de deportações em massa, ele causará estragos para os pobres, para a classe média e para os empregadores. Um outro mandato para Trump prejudicará o clima, destruirá alianças e fortalecerá os autocratas. Os americanos devem exigir mais. Votem. É isso aí. Votem. A questão ambiental é sempre um ponto. A propósito, como lembrou a jornalista historiadora Anne Applebaum, se Trump diz que perseguirá seus adversários, convém acreditar nele. Um fascista. O historiador americano Robert Paxton, autor de Uma Anatomia do Fascismo, escreveu em 2017 que era preciso tomar muito cuidado com o adjetivo fascista para designar Trump. Em 2021, 5 dias depois da invasão do Capitólio, ele mesmo decidiu remover a sua objeção ao emprego da palavra. O incentivo aberto de Trump à violência cívica para reverter o resultado de uma eleição extrapola um limite. O rótulo fascista parece agora não apenas aceitável, mas necessário. Seu livro sobre o fascismo, que é de 2004, dá algumas pistas importantes para entender o aluvião do extremismo que colhe hoje as democracias, que não raro tem reagido tardiamente às forças da desordem reacionária. Escreve ele: quando o sistema constitucional se vê refém de um impasse e as instituições democráticas deixam de funcionar, a arena política tende a se estreitar. O autor lembra que nos fascismos europeus,
os conservadores se uniram aos extremistas para derrotar as esquerdas na esperança de que poderiam controlá-los depois. Mesmo que, para chegar a um acordo, fosse necessário admitir esses arrivistas grosseiros ao primeiro escalão do governo, os conservadores estavam convencidos de que manteriam controle do Estado. O ingrediente central dos cálculos dos conservadores era que o cabo austríaco Hitler e o agitador novato e ex-socialista italiano Mussolini não teriam a menor ideia do que fazer com o cargo do primeiro escalão. Seriam incapazes de governar sem o savoir-faire dos cultos e experientes líderes conservadores. Em suma, os fascistas ofereceriam uma nova receita de governo, contando com apoio popular, sem implicar em uma divisão do poder com a esquerda e sem representar qualquer ameaça aos privilégios sociais e econômicos e ao domínio político dos conservadores. Os conservadores, de sua parte, tinham as mãos e as chaves das pontas do poder. É evidente que deu tudo errado. Golpes costumam engolir as elites civis que os patrocinam. Nessa nova tentativa de Trump de voltar ao poder, não são poucos os que apontam que dessa vez ele conhece o caminho para não se sentir tolhido por Washington. Ele está cercado apenas de fanáticos. Impulsos dos radicais. O Trump, que promete deportações em massa se for eleito e que já acena com o não reconhecimento da derrota caso aconteça, não é um ET que veio das esferas. Ele incita a radicalização, mas também é incitado por ela. Paxton tem uma passagem luminosa sobre a relação de um líder fascista com seus liderados. E notem como pode ser útil para entender também o que se deu no Brasil. Além dos atos e das palavras do líder, os regimes fascistas abrangem os impulsos radicalizados vindos da base, o que os diferencia nitidamente das ditaduras autoritárias tradicionais. Já aludi anteriormente à incitação deliberada das expectativas de dinamismo, excitação, ímpeto e risco que eram inerentes à atração exercida pelo fascismo. Era perigoso abandonar por completo as expectativas, pois isso significaria corroer a principal fonte de poder autoritário do líder independente das antigas elites. O partido e os militantes eram, em si, uma poderosa força a favor do prosseguimento da radicalização. Nenhum regime era autenticamente fascista se não contasse com um movimento popular que o auxiliasse a chegar ao poder, monopolizasse a atividade política e, quando já no poder, desempenhasse um papel importante na vida pública com suas organizações paralelas. Trump e outros líderes afascistados são perigosos não apenas em razão das ideias perversas que têm por sua própria conta, mas também porque expressam um ponto de vista de milhões de pessoas movidas pelo extremismo. Caminhando para a conclusão, puta texto gigante, hein, Reinaldo? Vocês já devem ter notado, e ainda nesta terça eu li um artigo desse estirpe, que a imprensa também, a brasileira, está coalhada de artigos apontando os erros cometidos pelas esquerdas e pelos progressistas que teriam permitido a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo afora. Não que esses que escrevem se considerem eles próprios reacionários ou caudatários de teses fascistoides. Muitos são, mas se querem mais, digamos, higiênicos do que isso. Não se dão conta, e isso teria sua graça se não se tratasse de coisa tão perigosa, que atribuem exclusivamente aos esquerdistas a tarefa de combater a extrema-direita. Se essa cresceu, então é porque aqueles não fizeram um bom trabalho. É curioso como eles próprios não se perguntem, mas o que nós, que nos queremos liberais, podemos fazer contra a fascistização da política? E por que não se perguntam? Porque, no fim das contas, se preciso, se juntam ao cabo austríaco ou ao agitador italiano, se preciso, acusam a omissão dos progressistas para esconder o seu colaboracionismo desavergonhado. Uma terça-feira para entrar na história. Encerro. Ah lá, exclusivista moral apontando o dedo. Não se trata de exclusivismo moral. É questão objetiva. Você já combateu um fascista hoje? Ainda não? Então se candidata a pescoço ou a corda, meus caros e minhas caras. Excelente texto do Reinaldo, gigantesco, mas muito bem escrito, e é isso aí. Nós estamos lidando com um fascista, meus caros e minhas caras. Obrigado, Lilian, querida. Pinga superchat, gente. Falta só 10, turma. Vamos lá, minhas caras. Obrigado, Lilian, queridíssima. Que coisa bacana, que coisa legal que vocês estão aqui dizendo que nós somos ponderosos. Somos mesmo. A gente se posiciona, mas a gente está trazendo aqui fatos muito relevantes aqui para a gente poder seguir
e fazer bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.